Pessoal, muitíssimo boa noite. Estamos aqui para começar mais um evento. Que FII é esse? Né, o nosso encontro semanal que a gente escolhe um determinado fundo imobiliário que está na boca da galera, para que a gente tenha uma leitura acompanhada com a Andrea e a gente conseguir aí simplificar, trazer o economês aí para uma leitura muito mais sim, uma leitura muito mais entendível, né? Uma leitura que fique fácil para qualquer tipo de investidor e a gente conhecer um pouquinho mais de um determinado fundo aí desse universo chamado fundos imobiliários. E aqui eu trouxe para vocês também, antes da gente partir para a primeira parte, que é dentro da plataforma, uma coisa que vocês solicitaram e a gente atendeu, então agora os nossos eventos estão dentro da plataforma e do YouTube. Isso dá uma flexibilidade muito bacana, fazendo com que vocês possam assistir em qualquer momento, né? E a gente já tem aqui os últimos episódios já divulgados, que a gente tem como principais estrelas aí o TORD 11, o DEVA 11 e o CPTS 11. Cabe sempre a gente lembrar aqui, né, pessoal, para vocês conferirem a data de envio, até para ver se o vídeo, as informações que estão ali são recentes, até porque a gente se baseia nos relatórios gerenciais, então mensalmente, a princípio, você vai ter modificações aí nas informações, divulgações de dividendos, então sempre confiram a data do vídeo que vocês estão assistindo e nunca usem esse vídeo para qualquer tipo de tomada de decisão. Isso aqui é só um estudo, é só uma avaliação dos dados que são disponíveis e públicos, então isso daqui não é uma recomendação de compra nem venda para nenhum dos ativos que a gente falar, né? E com essa questão do YouTube, também tem um outro adendo aqui para nós, né? Você que está assistindo do outro lado, o YouTube, ele é muito bom, diria excelente, né? Mas interagir é melhor ainda. Então a gente faz o convite para vocês aproveitarem, participarem às quartas-feiras aqui, 8 e 5 conosco, até para vocês conseguirem ter a interação comigo e também com essa pessoa maravilhosa, essa profissional diferenciada que é a Andréia S. Costa, né? Andréia, especializada em fundos imobiliários aqui da EMA 5, instrutora do curso zero, então você que está do outro lado e procura uma base, você quer entrar com o pé direito no universo de fundos imobiliários, o curso zero é feito para você, e a bagagem da Andréia aí, né, que tem uma tríplice, economista, contadora e advogada. Então tem muito conhecimento, tem muita experiência de mercado e de outras áreas, e isso pode contribuir bastante para a questão do teu desenvolvimento e tomadas de decisão no mercado financeiro, né? Falando isso, a gente agora vai partir para a questão da avaliação do TEGAR, como a gente sempre faz, utilizando a plataforma da EMA5, a plataforma de gestão aí que a gente comercializa, já está mais de 120 usuários em 15 estados brasileiros. Cada semana a gente vem ganhando mais adesão, está sendo muito legal, então muito obrigado a você que está do outro lado e faz parte desse projeto, tanto sendo nosso assinante, ou divulgando, ou consumindo os materiais que a gente faz aí pelo Instagram e pelo YouTube. Então, muito obrigado, a gente já deixa aqui em nome da nossa equipe. Com relação ao Tegar aqui, essa carinha inicial da plataforma, já vai falando que teve uma integralização hoje na data, estamos fazendo esse vídeo dia 12 de maio, teve integralização do RZTR. Aqui você já tem também a leitura do IFIX, né, o fechamento de hoje, e o IFL também, que é o IFIX para os fundos de maior liquidez, então você já tem essa informação aqui na frente. Aqui eu já deixei o Tegar filtrado para a gente começar a fazer uma leitura dele utilizando a plataforma, né? Primeiro de tudo que a gente sempre olha é posição linear, que é uma forma da gente conseguir fazer um comparativo entre fundos de valores de cotas diferentes, trazendo todos para uma base de quanto de dividendo ele distribui para cada R$ 100 investidos. Isso cria um ranking do número 1 até o número 142, que é o número de fundos que a gente tem atualmente na plataforma sendo monitorados, e quanto mais próximo do número 1, significa que o fundo está tendo uma taxa de retorno para cada R$ 100 investidos em renda passiva maior do que outros que estão lá para o final do fundo, final do ranking, né? Então o Tegar a gente já vê aqui que está numa posição muito boa, 20, né? Então isso significa que baseado aí nos últimos 12 meses, ele vem fazendo uma distribuição interessante para cada R$ 100 investidos,
e talvez esse seja um dos motivos que acaba chamando tanta atenção do Tegar no mercado. É um fundo que vem se destacando bastante aí nos últimos períodos. Aqui, automaticamente, a gente já consegue ver também com esse crescimento como que ele está hoje, 952 milhões de patrimônio, então é um fundo aí que está beirando a marca de ser um Bilifi, que a gente brinca, né, um fundo bilionário. Então, praticamente aqui 50 milhões estão separando o Tegar hoje dessa marca, que é muito importante. E aqui a gente já vê um processo de subscrição. Então, automaticamente nessa subscrição, a tendência é de aumentar o patrimônio do fundo. Então, muito provavelmente ao final desse processo que está acontecendo agora, a gente vai ter o Tegar alcançando a marca aí de R$ 1 bilhão em patrimônio, né? Com relação a essa subscrição, vai ter um pouquinho mais de detalhes na frente, mas aqui o que você consegue ver na plataforma de maneira muito rápida, né? A data base foi no dia 30/4, então quem finalizou aí o pregão do dia 30/4 tem direito à participação desse processo de subscrição, que vai ocorrer do dia 7 de maio até 19 de maio, tendo seus direitos negociáveis. Então, durante esse período aqui, normalmente 2 dias antes, ainda é possível você comprar o Tegar via Tegar 12, né? Então, você compra o direito a participar da subscrição e aí você soma o valor que você pagou no direito com a execução aqui, que seria de 133,58, né? Isso é uma coisa que a gente sempre comenta. Tem muita gente agora começando nessa parte de subscrição de direitos negociáveis. Então, às vezes, a pessoa compra o ativo com o número 12 no final e não executa a questão da subscrição. E aí chega ao final do processo, simplesmente isso evapora da carteira. Então, tomem muito cuidado. Se estiver comprando um fundo imobiliário com 12 ao final, você está comprando, na verdade, um direito a participar da subscrição e precisa exercer com a tua corretora. Tem corretoras que é via e-mail, tem corretoras que já é dentro da própria plataforma, às vezes por um canal de atendimento, então sempre tenham isso em mente, tá? Com relação a tipo, hoje o Tegar está classificado como outros, porque ele acaba trabalhando com diversos segmentos diferentes, então não existe ainda uma classificação específica para essa modalidade, ele está como outros, né? E dentro da carteira dele, quando a gente vai fazer uma avaliação, existe uma diversificação muito boa, né? Ele tem mais de 40 posicionamentos em sua carteira. Então isso é uma coisa muito bacana, principalmente quando a gente fala com relação à parte de diversificação de carteira, de você mitigar riscos, né? De você antecipar algumas movimentações. Então todo fundo que ele tem uma quantidade de contratos aí de posições ou de ativos significante, isso acaba ajudando o cotista do outro lado na proteção do capital investido, tá? Com relação à parte do investimento aqui, conforme a gente já falou em outros vídeos, a gente trouxe um perfil caso a pessoa tivesse comprado 100 cotas desse ativo há um mês atrás, né? Então hoje seria praticamente no pregão aí de 12 de abril, né, de 2021. Então, o preço médio do investidor seria na casa de 137,50, baseado no preço do fechamento do fundo imobiliário. E aqui a gente teria automaticamente um gasto, né, um investimento na ordem de 13.750, tá? Isso daqui a gente vai mostrar, né, sempre o comparativo com o último preço que está aqui no momento, a última leitura do servidor, que a gente está falando de um último preço de R$ 135, tá? Então, quem está aqui nesse processo que teve a compra há um mês atrás, estaria aqui com um valor de cota média maior do que o último preço que a gente está no mercado, significando aí uma perda, né? Então, neste momento, a pessoa estaria vendo um prejuízo que vai estar um pouquinho mais para frente. Isso aqui pode estar correlacionado a várias coisas, pode estar correlacionado também à questão do processo de subscrição, que está sendo feito aqui a 133,58. Então a gente vê aqui que o fundo que estava performando mais caro, que eu vou mostrar lá na matriz gráfica, ele está se aproximando aqui do processo de subscrição. Não são todos os processos que acontecem isso, né? A gente sempre fala que renda variável, você nunca tem uma verdade absoluta, então tem momentos que isso vai acontecer, outros processos que não. Então, nesse caso, existem pessoas negociando direito, podendo comprar por 133,58, ou também comprar o direito, somar, e vai dar aqui praticamente próximo dos 135. Um exercício que eu trouxe para a gente fazer aqui também legal
justamente por causa do processo de subscrição. Eu vou voltar aqui na apresentação rapidinho, e eu trouxe aqui para a gente o post que a gente faz de segundas-feiras, né? Que é justamente mostrando o processo de subscrição para a gente conseguir ver um pouquinho do processo. Cadê aqui? Desculpa. Então vamos lá. O processo do Tegar, a gente está na 10ª emissão, e aí tem uma coisa importante aqui que a gente sempre fala nessa colmeia, né? Tem o preço, o fator de proporção, a data base, o período de negociação e a captação máxima que tem aqui. Então, como a gente comentou, né, 50 milhões estão separando o Tegar 11 aí de ser um fundo bilionário. Ele tem uma ambição aí de captação de 500 milhões, então muito provavelmente, quase que com certeza, ele vai conseguir alcançar essa marca importante. Mas aqui eu queria fazer uma simulação de preço médio, né, até para o pessoal saber um pouquinho de como a gente pode usar uma ferramenta para fazer esse tipo de simulação, que é utilizar aqui o simulador de preço médio para esse fator de proporção. Então, para quem finalizou aqui no dia 30 do 4 posicionado, recebeu um fator de proporção de 44,12, né? Então, para quem comprou 100 cotas, que era o nosso exemplo lá, a pessoa teria direito a 44,12 novas cotas a serem subscritas no processo, custando R$ 133,58. Como a gente não tem cota fracionado no mercado secundário e ninguém é bonzinho o suficiente para te dar zero, a diferença aí para 45, então a gente sempre arredonda para baixo, né? Então a pessoa que está aqui posicionada teria direito a 44 cotas inteiras aí para serem subscritas. Então, com esse valor aqui, a gente retorna para a plataforma. Aqui a gente tem o custódia e simulador, né? Que onde você tem um simulador de preço médio justamente para você efetuar esses tipos de cálculo e ver se vale a pena ou não fazer o processo, participar ou até onde você iria. Então aqui a gente vê que a cota média está 137,50, né? Então vou colocar aqui as 44 cotas, né? E ao valor que a gente tinha pego aqui de 133,58. Então, isso daqui já possibilita que você do outro lado já veja o quanto que vai a tua posição, né? Então, o investidor que faz o processo por completo que foi disponibilizado para ele, ele teria aqui já investido 13.750, entraria com mais 5.880 praticamente, teria uma exposição total da ordem de 19.630, com 144 cotas, e aí o preço médio baixaria de 137,50 para 136,31, né? Então, isso daqui seria o novo preço médio que o investidor teria na carteira. Lembrando que a gente já considera a taxa operacional da B3, então a curacidade desse número aqui é muito alta, né? Então, poxa, Henrique, eu não tenho todo esse dinheiro, só tenho R$ 2.000, R$ 2.300. Você pode vir aqui e colocar qualquer valor, né? Então, 1, 10, 20, né? Então, 18, 16, então 17, vai só para... Então, 17 cotas, caso você tivesse R$ 2.300, é o máximo que você conseguiria participar do processo, e aí você vê que cairia para R$ 136,94, tá? Então, eu vou colocar aqui o processo como se a pessoa tivesse feito todos, né? Então, teoricamente, vai para 136,31, é só atualizar aqui, 136,31, e 144 cotas. Você não vai comprar mais nenhuma cota, fechou, fechou, ok. Volta para a plataforma, aquele número que era 100, já virou aqui 144 e a cota média aqui 136,31, tá? Então já fizemos um exercício prático aqui de como que funciona a parte do simulador, principalmente quando você tem esse processo de subscrição usando a plataforma, né? Avançando aqui um pouco para a gente pegar a segunda parte da leitura, vou deixar centralizado aqui no último preço. Então a gente tem a variação diária, que hoje foi o fechamento do mercado menos 0,15, então praticamente estagnado, parado, né? Menos 0,15 é uma oscilação praticamente nula aí para o mercado. O crivo, ele vem falando verde, então significa que o fundo está num movimento de descida de preço quando a gente usa os últimos 15 pregões como referência, né? O fato dele estar aqui menor que a força de compra 1 significa que ele está até abaixo da sugestão aqui do servidor de 135,94 até 136,23, né? Então, olha, Henri, da onde que vem isso daqui? São os nossos indicadores que ficam trabalhando no servidor
que fica conectado o dia inteiro na bolsa de valores, procurando zonas de convergência e trazendo isso para vocês, né? E ele se baseia muito na questão dos gráficos, né? Então ali ele já traz a leitura, mas isso aqui é uma demonstração de como que está o preço do Tegar de março até maio, né? Então, antes do processo aí, verifiquem que no dia 1º de março, o Tegar estava custando aí por volta de R$ 142, R$ 143, chegou a um pico de 142,86. Depois ele começou um processo de diminuição do valor de cota, chegando a 132,87. Depois uma nova recuperação até os R$ 141, oscilou um pouquinho aqui, lateral, 141 de novo, depois veio descendo e agora se encontra aqui na faixa dos R$ 135, tá? Então isso é só para demonstrar realmente o comportamento oscilatório, também muito por causa da questão do anúncio de processo de subscrição, mas é um cara que recentemente, aí 2 meses atrás, estava performando na casa de praticamente seus R$ 143, tá? Então a plataforma traz isso, mostrando uma faixa de 135,94, 136,23, e o crivo verde fala que, comparado aos últimos 15 pregões, ele vem num momento de descida de preço. Automaticamente, isso já ajuda o investidor do outro lado, que ele não está comprando um fundo que está extremamente valorizado ou que, muito provavelmente, no intervalo de tempo curto, pode dar uma oscilação para baixo que ele não esteja preparado, né? Com relação à parte de precificação, que a gente sempre vai ver aqui o comparativo com o último preço, eu deixei aqui uma precificação de 0,60, né, que daria uma questão de 7,44% ao ano com relação à renda passiva. E aí, pelo modelo de Gordon que está aqui, ele já está trazendo para a gente o preço máximo de 190,80, né? Contra 135, isso aqui já demonstra para a gente como o Tegar está pagando bem, né? Então tem uma diferença de praticamente R$ 55 com relação à precificação que você deseja. Então isso significa que você pode ser um pouco mais ousado aqui, né? Vamos esperar 0,70 dele, baseado nos últimos 12 meses, o preço máximo vem para casa de 162,64, ainda existe R$ 27 aqui de variação, né? Você pode ser mais agressivo ainda, vamos para casa de 180, né? 141. Ou seja, se a gente for aqui, acho que 0,85 vai ficar virou, tá vendo? 0,85 ele já não está mais prometendo isso com esse preço. Então, 0,80 seria hoje aí a casa de trabalho entre 0,80 e 0,85, que você teria o preço máximo aqui de 141,52 para pagar no Tegar, enquanto ele está custando no mercado aqui 135, tá? Então é um fundo que está baseado nos últimos 12 meses, trazendo praticamente uma renda passiva na casa dos seus 10%, frente ao cenário que a gente tem hoje de Selic, de renda fixa, de outras modalidades. Eu acho que isso aqui até justifica o número 20 que a gente viu lá na posição linear e também porque que o fundo vem sendo muito falado aí pelos investidores. Com relação ao valor patrimonial, então 128,68 é o valor que está aqui disponível agora neste momento. E aí, quando a gente pega para fazer uma avaliação contra a questão do processo de subscrição, veio a 133,58, então veio num processo que está acima do valor patrimonial. Isso normalmente no mercado tem uma aceitação melhor do que quando tem processos que vêm aí abaixo do valor patrimonial. Então, o processo de subscrição dele aí está respeitando o que normalmente os investidores acabam preferindo. Com relação à ágio e deságio, que é uma coisa que a gente acaba falando muito, né? Em tempos que a gente vê fundos aí com 1,40, 1,50, beirando 1,60, o Tegar está numa casa mais modesta, né? Ele está praticamente aqui dando um ágio de 5%. Então, dependendo aí do que a pessoa acredita como ideal, tudo, não é um valor que está muito fora de valorização, não é uma taxa absurda, né? Tem pessoas que falam que até 10% é um número agradável, então depende muito do perfil do investidor, da estratégia, do que ele está buscando, mas hoje o Tegar está praticamente aí por volta de 4,9%, 5% aí de ágio, tá? Para finalizar aqui a última parte, como a gente já falou, né, então a pessoa que se posicionou há um mês atrás, mesmo participando do processo de subscrição e fazendo a diluição lá do preço médio,
ainda veria um resultado bruto aí negativo, né? Então, do valor total que a pessoa teria investido, que estava aqui 19, só para pegar o número, 19.628 de investimento, o resultado seria aqui 19.440, né? Então teria uma diferença negativa aqui da casa dos 188,64, né? E aí uma coisa legal que a gente tem, que é a questão que a plataforma também traz, de você olhar vários cenários um do lado do outro. Então, por mais que aqui está 188 negativo, percebam que essas mesmas cotas, baseado no último dividendo, traria uma renda passiva da casa de 181,44. Então você teria praticamente R$ 7 de diferença negativa aqui, né? Então isso é uma coisa legal também para ver, porque por mais que a gente tenha aqui monetariamente um valor negativo, todos os meses você está recebendo alguma coisa. Então, lógico que o cenário ideal é ver isso positivo, isso aqui positivo, mas nesse caso também não teria nenhum momento para nenhuma necessidade de desespero, porque o que você vai receber no mês aqui está praticamente compensando a situação atual, né? A última data base dele foi dia 30/4, anunciou 1,26, né, de dividendo. Então a gente tinha falado de uma precificação ali da casa de 0,80, 0,85, ó, 0,92, né? Então os dados estão se comunicando. E aqui a gente tem o histórico dos dividendos nos últimos 12 meses, 10,52. Então também está conversando com a precificação que eu mostrei ali para vocês. Isso aqui que é sempre legal de ver, que a gente fala, né? Então, veja os 12 meses e veja também os 6 meses, né? Para você ver se aqueles últimos 6 períodos estão influenciando mais ou menos, até para você saber se teve algum fato relevante, alguma desistência de negócio, alguma multa, ou se realmente tem uma linearidade do que ele está fazendo. Então, aqui, 5,28, né, nos 6 meses, quando você multiplica por 2, está dando praticamente 10,60, né? E aí acumulado nos últimos 12 meses, 10,52. Então, o perfil que ele tem aí nos últimos 12 meses tá uma forma bem alinhada, e quando você pega os 6 meses aqui de uma forma aritmética por mês, está dando 0,88. Então, veja que aqui o 0,92 também está muito próximo desse histórico. Então, isso daqui seria uma leitura que a gente consegue fazer utilizando a plataforma de um jeito muito rápido aí, né? Considerando parâmetros, vários parâmetros de avaliação, e a gente sempre fala, juntar, né, esses dados com outros dados para que você tenha cada vez mais base e mais fundamentação para a tomada de decisão. Então, você usa da fundamentação para avaliar o fundo e aqui também a base de estatística, esses outros parâmetros para ter performance. Então, com isso, eu finalizo a minha parte. Agora eu vou passar para a Andrea, a estrela aqui do Que FIA é Esse, para que ela comece a falar agora sobre os resultados do fundo e aí a parte do relatório gerencial. Então, Andréia, você me escuta? Posso passar aqui para você a função de compartilhamento? Escuto em alto e bom som. Perfeito. Então, deixa eu passar agora para a nossa especialista. O palco é seu. Muito boa noite a todos que estão assistindo, seja nesse momento full time ou num momento offline, né? Muito obrigada por todos estarem ouvindo e analisando junto comigo, né? A primeira parte foi uma demonstração de indicadores quantitativos, e agora nós vamos para a parte qualitativa, né? Primeiramente, muito obrigada pelas palavras, sempre agraciando aí, Henry. É muito bom estar compartilhando esses conhecimentos com vocês, e vamos que vamos. Vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Todos veem a tela? Sim. Estão me escutando bem? Também. Então, perfeito. Bem, vamos aí, fórum de quarta, primeira parte com o Henry, o homem estatístico, e agora vamos à parte qualitativa, a parte de dados fundamentalistas em relação ao nosso querido fundo, escolhido aí via enquete no Instagram da EMA 5, e o queridinho do dia é o Tegar, ou Tigar 11, ou Tigarzinho,
né? Vamos lá, vamos apelidar eles também, igual o Tordinho, né? Que ficou tão famoso aí, agora eu tenho o Pegarzinho também. Não no sentido pejorativo, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Vamos evitar Só no processo. carinhoso, só no carinhoso. É só no carinho. Então, hoje, pessoal, o que nós vamos ver aí? Opa! Que FII é esse, né? Quem que é o Tegar, né? Quem que é esse queridinho aí que está na posição 20, né? Uma posição bastante privilegiada. É o top 20, né? É o top 20 aí dos fundos imobiliários. Quais são os indexadores, né? No que realmente ele está aí indexado. Os demonstrativos, né? O que a DRE, o que a DRE conta desse fundo para nós? O comparativo com outro fundo muito similar, né? Não digo que é do mesmo, mas ele tem peculiaridades muito parecidas, muito próximas aí com o Tegarzinho. E por fim, o portfólio dele, que o rapaz é parrudo. Ele realmente é um fundo aí que tem bastante empreendimento. Então vamos começar aqui, pessoal. Quem que é ele, né? TIGAR é o TG Ativo Real FI, que tem como objetivo proporcionar rendimento aos cotistas mediante distribuição de lucro e valorização às cotas por meio de exploração de ativos imobiliários de renda e de desenvolvimento. Então, aí ele é um mix, né? Por isso que ele é considerado o segmento como outros, né? Porque ele tem diversas fontes aí de renda para fazer a distribuição posterior dos rendimentos dos dividendos. O fundo ele tem como gestor o TG Core Asset e é administrado pelo Vortex DTVM. O Vortex aí ele tem vários fundos no qual ele administra, então já é uma figurinha conhecida no mercado. A taxa de administração desse fundo é de 1,5% ao ano e tem uma taxa de performance que é cobrado se ele exceder, ou seja, se ele ultrapassar os 100% do CDI. Aí é cobrado uma taxa de 30% por essa performance, né? Mostrando que o gestor é ativo, que o gestor realmente ele está trabalhando por nós, para nós e sempre a nós, né? Ele possui 129 empreendimentos, localizados em 16 estados e 73 municípios. Ou seja, é um fundo com um número considerável de empreendimentos, diversificando geograficamente em estado e município. Então, notem aí que realmente ele trabalha. O gestor, ele nos trouxe no relatório de março, que foram alocados 103,60 milhões, tanto em novos ativos imobiliários, dentre eles crédito e equity, quanto no desenvolvimento de ativos que compõem a carteira do fundo, ou seja, ele foi lá e reinvestiu. Entre a relação dos ativos de crédito, foram adquiridos 2 novos CRIs. Com relação ao ativo de equity, foi concretizada a aquisição de 33,12% da controladora da Cipasa Urbanismo, um dos maiores players de desenvolvimento urbano no ramo de loteamento. Para o desenvolvimento de ativos já integrantes do portfólio, foi destinado um montante de 77,83 milhões. O fundo ainda distribuiu em março R$ 1,30 por cota, o que, dada a cota de fechamento do dia no qual ele fez esse cálculo, era de 136,81, e com isso ele correspondeu a um dividend yield mensal de 0,95%, ou em termos atualizados, 12,01%. Encerrando o mês de março com 49,86% do seu patrimônio líquido alocado em ativos da classe equity, loteamento e carteiras de recebíveis. As referidas classes em conjuntos seguiram sendo a principal fonte de receita do fundo, em linha com o foco de desenvolvimento imobiliário, como podemos aí observar, que é o objetivo do fundo. E também ele encerrou o mês com 18,23% do seu PL, ou do seu patrimônio líquido,
alocado em 32 séries de CRI, correspondendo ao valor de 173,56 milhões de reais. Ou seja, realmente esse é uma gestão extremamente ativa. Andréia, Bem, a taxa Oi, pode falar. eu estou impressionado com os números. É uma diversificação muito grande, né? Sim, é fantástico, tanto geograficamente quanto quantitativamente falando, né? Uhum. Realmente ele está aí muito bem posicionado, então ele tem uma gestão aí ativa e que trabalha, hein? E aí isso até entra num ponto que às vezes o pessoal comenta com a gente, né, a questão de taxa de performance, né. Sim, E aí o pessoal fala: "Pô, performance, tal, vou pagar", e aí a gente acaba vendo esses bons exemplos, né, como você está comentando. Às vezes a taxa de performance ela acaba sendo um prêmio para o gestor que está conseguindo entregar, tamanha valorização, tamanha diversificação e ótimos resultados, né. Você viu lá a exatamente. renda passiva, a gente falar hoje de 10%, gente, é um número, super expressivo, né, e com um patrimônio super diversificado, em posição linear boa, né, André, que você comentou, tá no top 20. Então a gente sempre fala para fugir dos extremos, então quando a gente pega aí do número 20 até o número 80, até o número 100, são fundos que realmente não estão passando por um momento atípico, né, é realmente consistência de longo prazo. Então isso é muito bacana, e esses dados aí me deixaram bem impressionados com o fundo. Sim, com certeza, né? Mostra boa gestão e boa diversificação, né? Ou seja, é um fundo que ele entende a importância de diversificar em ativos e diversificar em localização, como eu tinha dito. Então, quando se fala, eu se questiono, mas taxa de performance sobre o CDI, mas mostra aqui que ele coloca isso como um parâmetro, porque é um parâmetro meio que do mercado nesse tipo de fundo, né? Ou fundos que mexem com fundo de papel, né? Mas a performance dele é muito maior e muito melhor, né, do que a taxa Selic nossa hoje, mesmo em 3,50%. Né? Bem, a média de juros da carteira do CRI teve um aumento variando de inflação mais 11,7 ao ano e 11,51 ao ano. Agora eu vou mostrar quais são os CRIs que eles estão trabalhando, né? Os CRIs, eles são subordinados e esse mezanino, essa única, esse sênior, são outros tipos de indexador dos CRIs, né? Então, nos subordinados ainda vai ter uns subitens ali dentro, né? Então, o que esse gráfico mostra para nós? Ele mostra que 52,70% é o sênior, ou seja, é a primeira classe de CRIs, né? Aí 32,16% que são os únicos, que é outro tipo de CRI, 10,30% subordinado e 4,82% de mezanino. E aí eu vou dar uma explicação do que significa tudo isso, essas letrinhas, essa sopa de palavras aí. Os CRIs eles podem ser emitidos na classe sênior ou subordinado. A classe sênior, pessoal, ele possui prioridades para efeitos de amortização e resgate perante aquelas da classe subordinada. Dentro da classe subordinada, ou seja, no pagamento, ele começa pagando pelo sênior e depois ele vai para a subordinada e as subclasses das subordinadas. Dentro das classes da classe subordinada, existem outras subdivisões, como mezanino ou preferenciais, onde tem prioridade tanto de pagamento de juros e amortização sobre as cotas subordinadas júniores ou ordinárias. Então, para você ver como tem classe da classe da classe aí dentro dos CRIs. Então, notem que eles estão preocupados em ter uma amortização e um resgate prioritário,
por isso um número maior aqui de sênior frente à subordinada e à mezanino. Pessoal, tô falando muito rápido, tem alguma dúvida? Como é que tá aí? Para mim tá tranquilo, no chat aqui não tem nada. Deixa eu perguntar ao pessoal que está assistindo, Beto aí, tem alguma pergunta? Vinícius? Princípio tranquilo, André. Segue o jogo. Então, vamos tocar o baile aqui. Agora, os índices, né? E quais são esses CRIs? Eles estão indexados, né? Notem aí que 50,71% é o IPCA, frente ao IGPM de 49,29%. Então, ele é conservador em termos de remuneração via indexador. Eu peguei e montei um esqueminha para mostrar, para falar para vocês o que em relação ao IPCA e ao IGPM. Bem, nós notamos aqui que 49,29% dos CRIs eles estão atrelados a IGPM, né? E às vezes surge dúvida, né? O que é esse IGPM? Por que as pessoas estão tão falando do IGPM, né? Uhum. O que é o IGPM? Ele é um indexador que tem a função em relação aos contratos, né? De aluguel, tarifas públicas, seguros, entre outros. Já o IPCA, ele tem o objetivo de medir a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços vendidos a varejo e consumidos por nós, família brasileira. Então, esse IPCA aqui é um pacotinho no qual eles avaliam a variação do preço em um determinado período. Já o IGPM, ele é um índice indexado de contratos, ele é específico para contratos. Mas o que a gente tem visto nas movimentações é que, como o GPM cresceu muito por conta de oferta e demanda aí por contratos, em especial os de aluguéis, muitos estão fazendo reajuste pelo IPCA porque ele é menor. Ele é menor no curto prazo e, ao longo do tempo, ele não tem uma variação tão expressiva e significativa como o IGPM. Então, isso é um outro dado relevante para a gente estar trazendo aqui em relação aos indexadores dos CRIs. Ô, Então, Andréia, esse gestor. Oi, pode falar. me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o IGPM acumulado nos últimos 12 meses, se não me engano, passou de 30%, né? Então Isso, imagina um reajuste de aluguel seguindo esse tipo de situação, né? Imagina um CRI que está amarrado ao IGPM mais uma taxa, mais um prêmio, né? Então é o tipo de coisa que realmente a gente está vendo novas renovações utilizando outros indexadores, até porque é o que a gente sempre fala, né, pessoal? Para ter renda passiva, o fundo imobiliário precisa ter inquilino, né? Então, quando você tem uma taxa que está extremamente pressionando o inquilino, em algum momento para você pode parecer bom, porque tem o aumento da renda passiva como fator imediato, mas talvez você perca o inquilino em médio e longo prazo, né, André? Isso é um fator que a gente sempre fala de risco, né? Então tem que ter uma harmonia e é um relacionamento de dois lados e não só quando o indexador está jogando a favor do fundo, né? exatamente. E até por questões também de pagamento, né, desses CRIs, né? Ele vai pagar um percentual muito aquém do que o mercado estaria pensando no momento, né? Então também é importante você estar observando isso, porque será que esse CRI vai ter todo esse dinheiro para pagar a minha remuneração? Né? É uma pergunta que se faz, e é uma pergunta relevante. Já o IPCA, como a gente sabe que é menor e que muitos vão fazer essas manobras positivas, claro, porque você não quer ficar pagando 30% a mais. É, por que não IPCA, né? Então, é importante aí estar tendo esse equilíbrio. Ganha-se, né, com uma expectativa, mas também tem a segurança do médio e longo prazo, que a gente sempre fala aqui em relação ao IPCA. Alguma dúvida, pessoal? Mais alguma colocação?
Para mim, tranquilo, o pessoal tinha colocado no chat também que está tudo certo. Se vocês quiserem usar o chat, fiquem à vontade, tá, pessoal? Eu vou lendo aqui e vou interrompendo a André e fazendo as perguntas. Dando sequência, pessoal, o nosso TEGAR, ele apresentou um aumento na base de cotistas, isso são dados de março, tá, pessoal? Contando com 58.776 investidores. Isso representou um crescimento de cerca de 1,55% frente ao mês anterior e de 238,81% em relação ao mesmo período de 2020. Ou seja, esse cresceu, hein? Esse a gente pode falar que é um fundo que cresceu de 2020 para cá. E quanto ao volume financeiro, né, houve uma movimentação de 105,75 milhões, com média de 4,60 milhões por dia. Um novo recorde de liquidação para o fundo. Ô, E Andréia, olha aqui que bonito. Oi, pode deixa, falar. só para a gente não perder aquele slide, tem uma dúvida aqui, perguntando quais outros indexadores que os fundos imobiliários também podem trabalhar dentro da sua carteira, né? Então, o que mais além do IGPM, IPCA pode estar embutido aí dentro das posições dos fundos imobiliários? Em média, o IPCA, IPCA mais uma taxa, né, que a gente chama essa taxa, que é um plus a mais, né, IPCA mais a taxa de 0,55, a taxa mais de 3,55, ou seja, é um prêmio por você estar escolhendo aquele CRI indexado ao IPCA. A mesma coisa em GPM. Tem GPM pagando o GPM do período mais essa taxa. Tem o próprio CDI, que eles também utilizam, CDI+. Enfim, são outras subclasses, entendeu? Dentro dos indexadores principais. Tem o GPMDI. Então, todos aqueles que servem como parâmetro, né, para você fixar um percentual disponível, eles acabam utilizando. Mas os principais seriam o IPCA, IGPM e o CDI propriamente dito. Não sei se respondi. Ele também está perguntando aqui, para mim, no meu sentido, no meu entendimento, respondeu, tá? Mas, Vinícius, qualquer coisa você pergunta de novo. Se você complementa a pergunta, desculpa. E o que ele comentou aqui também é o seguinte: quanto maior o risco, maior o percentual. Isso, teoricamente, não, né, André? Vai depender dos ideais do gestor, né? O que ele faz como composição de carteira, correto? Exatamente. É tudo uma questão de planejamento e de visão de mercado, né? Um aumento exponencial e assim grandioso no curto prazo ele vai ter um impacto. Mas nós estamos trabalhando com gestores que trabalham com isso há anos, então ele já vem em cenários e já uma marcação de mercado aí, já mostrando como que vai acontecer no futuro, né? No médio e no longo prazo. Então, assim, alguns eles já não vislumbram mais no curto prazo aquele aumento exponencial, até porque, pessoal, não temos como prever uma crise econômica, não temos como prever uma crise sanitária como teve agora. Então, tudo isso acaba influenciando e eles têm que fazer uns reajustes de acordo com o que eles estão vislumbrando no macro, na parte macroeconômica no Brasil, mas principalmente, pessoal, o impacto do que está acontecendo fora. Olhem hoje aí, trazendo essa informação atual, né? A inflação dos Estados Unidos, porque foi essa pré-disposição da inflação dos Estados Unidos e do aumento expressivo que já vinha da inflação no Brasil, por conta desses auxílios que acabaram demandando aí, né, um consumo maior, que eles começaram a aumentar a nossa taxa Selic. Agora, nos Estados Unidos, eles estavam com uma previsão de 0,2 ou 6 e veio 0,8. Então, assim, nossa, mas a princípio você fala, meu Deus, mas eles estão quebrando a cabeça por conta disso? É baixa. Não, não é baixa, porque tem o acumulado.
Então, vocês não têm que olhar, eles não, os gestores, eles não olham só aquele valor aqui e agora. Tem um valor para trás e o que isso vai refletir no mercado daqui para frente. E o Brasil não é uma bolha, ele não está isolado. Então, isso também vai ter reflexos aqui. Apesar do cupom ter já sinalizado pequenos aumentos, mas como ele vai reagir, né, com esse aumento da inflação lá nos Estados Unidos, né, por conta desses incentivos? Como é que a lá vai trabalhar isso? Com esses auxílios aí, no qual teve um pacote de $1 trilhão de dólares, né? Então, isso daqui vai gerar um impacto, mas eles já estão, quando eles vão montar cenários, e eles já montam o cenário A, cenário B, cenário C. E aí sim eles já vão trabalhando com isso, ainda mais esse que é extremamente ativo, né? Está mostrando aí que ele já está sempre antenado com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não sei se eu me alonguei muito na resposta, se Não, é atingiu o sempre. objetivo. Ele falou que está entendido e eu acho que justamente essa tua última fala mostra o calibre, né, do teu conhecimento. Eu acho que melhor do que estar com alguém que conhece muito de fundo imobiliário, também é uma pessoa que tem conhecimento do cenário geral, macroeconômico brasileiro e global, né. Então acho que isso é sempre muito bem-vindo, tá, André? Então, parabéns mais uma vez, sabe que eu sou fã aí do teu conhecimento. E acho que isso acaba sendo conhecimento aí de valor muito útil aí para quem está assistindo. Eu que agradeço as suas palavras, sempre enaltecendo o meu trabalho. E é importante, pessoal, trazer essas concepções, esses conceitos em relação ao que está acontecendo no Brasil, ao que está acontecendo fora e como isso impacta o mercado. O mercado hoje teve quedas significativas. Por quê? Porque mesmo eles tentando prever o que pode acontecer e ainda mais lá nos Estados Unidos, que é um país que a economia ela está retomando por conta do avanço da vacinação, mesmo assim ele foi surpreendido e até o Federal Reserve, que é o Fed, que é o banco central deles, também agora vai reavaliar como é que vão ser feitas as coisas. Então, é importante ter um gestor atento e ativo, sim, mas também essas previsibilidades aí, elas são um pouco dúbias, porque a gente não consegue prever. Então, não tem um time específico, mas caso aconteça situação A, você já sabe como vai fazer. B, você sabe mais ou menos como é que você vai agir. E a C e a D também. Então, eles já projetam cenários diversificados e é por isso é importante nós estarmos atentos às informações macro e como que isso vai atingir nós. Atinge o dólar alto até pouco tempo, agora ele deu uma baixada, mas até pouco tempo, como que nós víamos esse aumento? Quando nós íamos ao supermercado e os nossos produtos estavam mais caros. Por quê? Porque a cotação é em dólar. Então, nós não estamos não cercados por conta nós não estamos numa bolha, como muitos acreditam. E isso tem impactos significativos. Por isso a economia é tão importante. A gente está aí visualizando, conceituando e trazendo esse conhecimento para vocês. Perfeito. Certo? Certo. Então, vamos bola para frente. E eu estava falando em relação à liquidez, né? Olha como ele cresceu e ele ficou líquido no mercado, né? Ou seja, o volume de negociação e de investidores e cotistas vindo trouxe uma liquidez considerável para esse fundo nos últimos 12 meses. Então, eles estão muito felizes com isso. Você quer falar alguma coisa, Henry? Não, não fui eu não. Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que não, que o pessoal também está com o microfone no mudo. Ah, tranquilo, então. Mas aí, pessoal, a liquidez maravilhosa, compreendendo aí os indexadores, que eles utilizam apenas os dois maiores,
para a questão dos papéis, entendemos aí quais são os tipos de CRIs no qual eles estão investindo. E agora a pergunta, né? Como é que está a saúde financeira desse fundo, né? O que o demonstrativo ele nos reserva, né? Então tá aí o demonstrativo de resultado do Tegar. Então note aí que ele teve uma receita, até aumentou em fevereiro, mas deu uma reduzida em março, né, por conta de todas essas movimentações que o gestor ele teve o cuidado de nos mostrar no relatório gerencial. Olha, houve um aumento de CRIs de janeiro para fevereiro, em março deu uma reduzida, ele também comentou isso. Os recebíveis com loteamentos, ele deu uma aumentada, né, conforme for vendendo, eles foram entrando em caixa. O equity também deu uma variação até que razoável, né, entre janeiro até março. E as despesas elas se mantiveram aí num patamar também razoável para o tamanho que está esse fundo, né? E o resultado foi um aumento de janeiro, entre janeiro e fevereiro, um aumento foi grande aqui em fevereiro, né? De 9.431,173 para 10.425,854, mas como ele teve toda essa questão de compra e rebalanceamento da carteira de CRIs, ele deu uma pequena diminuída aqui para 9.925,373. Ô, E Andréia, ele distribui. Pode falar. cara, você sempre traz aí o demonstrativo, né? E esse é o Uhum. primeiro que eu tô vendo com tantas linhas, né? Então acho que isso Sim. é bacana também de ver a preocupação de quem está do outro lado também de transmitir, né, o que ele está fazendo. Então, por exemplo, você pega linhas lá, equity, incorporação vertical, tá tudo zerado. Às vezes o cara nem colocaria isso numa tabela, né? Mas aqui Uhum. tem o cuidado de mostrar também. Então, acho que isso é muito bacana. A gente sempre fala da qualidade do relatório gerencial, da qualidade das informações, né? Então, quando você pega um documento, uma tabela dessa, com tanta informação importante, tanta informação mostrada, eu acho que isso é também um ponto de diferencial, né? Com toda certeza, ou seja, quanto maior a riqueza de detalhes do demonstrativo, mostra o cuidado que ele tem em passar as informações e a veracidade também dos dados, né? E mais a Então, ele levou segurança de ser, maior a segurança também para você tomar uma decisão, né? sim, sim, com certeza, quando você está olhando ali, ó, o que que realmente ele fez, né? O que que o demonstrativo... Você e o Leandro falam que a plataforma em cima conversa, mas o demonstrativo e resultado também conversa. São números, são dados. Então ele também tem esse bate-papo. Olha só, o Se que botar, aconteceu? se botar eu, você, Leandro, tabela de demonstrativo e a plataforma, dá conversa para mais de uma hora. Com certeza, porque ela é muito rica, né? E quanto maior o cuidado e maior o detalhamento da informação, pessoal, você mostra que realmente aquele fundo ele está, mesmo que esteja zerado, mas ele colocou ali, olha, como é isso, a gente ainda não teve resultado, mas nós temos expectativa. Olha, esse daqui já teve resultado X, resultado Y, resultado Z. Então, mostra aí um cuidado com as informações e com os cotistas. Ô, Andréia, posso Hum, também dar duas coisas que eu olho bastante também. sim, Por exemplo, quando a gente pega ali o demonstrativo de 2020, ali fica claro uma premissa dos fundos imobiliários, né? Que quando você pega lá o rendimento distribuído, isso já teve gente que já me perguntou, investidor que já me perguntou durante assessorias, né? Fala, pô, nunca esse número bate, né? E aí a gente tem que lembrar a questão dos 95% de distribuição, né? Então, quando a gente pega exatamente. ali o 34,9 ali praticamente divide por 36,5, a gente está falando aí de 0,9560, né? Então 95,60% de distribuição. Então tá dentro do que a gente está falando dos 95%. E outra coisa que eu Isso. falo também muito é o que, né? Uma coisa que eu gosto. Eu sempre vejo se ele está distribuindo 100% do que ele tem em caixa
porque isso mostra muitas vezes que o fundo está mantendo uma linearidade de distribuição e com dinheiro em caixa. Então, por exemplo, 2021, por mais que ele conseguiu aqui 29,7 milhões aí de resultado, tem 25,2 distribuído. Então isso dá um leque na mão do gestor, né, Andréia, de algum mês, poxa, um resultado não foi muito legal, ele compensa aqui, ele compensa ali, e ele consegue trazer uma distribuição um pouco mais uniformizada para o cotista do outro lado, porque a gente vê ainda que como é um mercado muito novo, às vezes varia, 5 centavos, 6 centavos, a galera já faz um pré-julgamento, uma avaliação superficial do momento que o fundo está passando. Então, olhar essa tabela é muito importante e justamente ver. Às vezes teve uma distribuição não tão legal no mês, mas, poxa, o caixa está cheio, né? É diferente de você começar a olhar e ver alguns problemas através dessa tabela, certo, André? Exatamente isso, mostra o cuidado do gestor em caso ocorra uma situação adversa ou atípica, como aconteceu em 2020, ele já se sente preparado para essa eventualidade, né, desse período e até mesmo para fazer um rebalanceamento de carteira, até mesmo para investir em outros projetos. Então, tudo isso dá uma margem de segurança para ele continuar pagando regularmente, né, essa distribuição, mas também ele está aberto a possibilidades ou até mesmo de segurar nesse caixa caso tenha alguma situação atípica. Certo, pessoal? Então, vamos para o nosso queridinho aí, que eu escolhi ele como a nossa contrapartida, né? Que é o TRXF11. Ele é um fundo, né, também razoavelmente, né, em termos de números, notem aí que os números são expressivos, mas não tem toda aquela riqueza de detalhes das informações como tem o Tegar. Ele é um pouco isso. Por quê, pessoal? O demonstrativo ele varia de fundo para fundo, dependendo do que ele investe, e não tem um padrão. Então, ele, assim como não tem um padrão de relatório, também não tem um padrão do demonstrativo de resultados. Eu, particularmente, acho isso que acaba confundindo, né? Uma hora você vê de um jeito, outra hora você vê de outro, e não tem uma uniformidade aí. Diferentemente do que acontece lá fora, que as normas são muito rígidas e elas são padronizadas na contabilidade. Mas, deixando esse adendo de lado, nós notamos aqui que a receita de março foi 4.323.917,79. Os rendimentos mobiliários dele foram de 881.608,36, tendo receitas financeiras aqui ó, de 29.551,98, despesas até que baixas pelas receitas imobiliárias que ele teve, tem as despesas financeiras, que é né, para operacionar e parar de pagamentos e tudo mais em relação ao fundo. Então, ele teve um resultado por cota de 0,72, o acumulado no semestre de 2,03 e o dos últimos 12 meses de 8,22. Ele distribuiu por cota 0,70, 2,10, 8,20. E o rendimento acumulado 230, 639,81. O acumulado por cota foi de 0,05. Não sei se era esse exemplo que você estava dando anteriormente em relação a 0,5. Pois é. Então, esse é um fundo que ele é bem menor, né, em tempo em relação ao Tegar, mas eu trouxe ele para exemplificar em contrapartida aqui, porque é a questão do de ele estar muito próximo ali, né, em relação ao segmento, né, mas não em termos de volume e tudo mais, porque o Tegar ele é muito expressivo, né, no segmento dele, que é de outros, porque ele varia aí o objetivo em termos de investimento. Alguma dúvida, Henry?
No chat não, tá tranquilo, mas eu acho muito legal esses exemplos, eu acho que é o que a gente vem pregando há bastante tempo, né, Andréia, que as pessoas precisam olhar mais que o dividendo, olhar mais que a Uhum, última distribuição. Fundo imobiliário, gente, como qualquer outro ativo de investimento em renda variável, tem toda uma fundamentação por trás, né. Tem todo um conceitual, um racional, uma estrutura de dados. Então quando a gente chega no home broker lá para escolher 4 letrinhas e ver um preço, aquilo tem que ser realmente a última etapa, né, André. Então tem toda essa bagagem antes de você decidir com quem que você vai casar, né. Então, exatamente. casamentos não são todos que vão até o final, né, existem também rompimentos, mas quando a gente está escolhendo um fundo imobiliário, você está pensando num relacionamento de longo prazo, né. Então aquele casamento tem que ser bom para as 2 partes e não só para quem está do outro lado, comprando a cota ou só para o gestor do outro lado que está ganhando o novo cotista. Então olhem isso, né. Então esse momento aqui é muito proveitoso por causa disso, são oportunidades de ver, outra pessoa, né, lendo um relatório, mostrando isso, e automaticamente todos vão ganhando e pegando conhecimento para tomada de decisão. Muito bacana. Sim, até para você fazer a comparação, como é que está outro do mesmo segmento, você observar a importância dos indicadores e não, como você falou, em a distribuição de os dividendos, né. Claro que ele é o primeiro chamariz ali para você investir, mas tem outros pontos que você outros indicadores, outros fatores que você não pode isoladamente analisar. Então, você tem essa plataforma que você tem todos esses indicadores de uma forma quantitativa, ou seja, numérica, para você avaliar, mas também você tem que observar o cenário econômico no qual está inserido aquele segmento, como é que está essa situação, no que vai impactar, se aumentou a taxa Selic, como isso impacta, se não se diminuiu, como é que ela impacta também. Mas as cotas elas estão caindo, né? Alguns eu escuto sempre um pessoal falar, mas vamos entender o motivo disso. Então vamos abrir a plataforma e entender. Será que essa queda ela ainda é realmente proporcional? Será que a cota ainda não está esticada com um ágio muito alto? Então você olha a parte quantitativa. Crise ou Aí oportunidade, né? exatamente. E o cenário, como é que está? Será que fundos de papéis, que foram os queridinhos junto com os de logística, eles vão continuar nesse mesmo ritmo, nesse mesmo patamar? Será que tem para crescer ainda? Será que os shoppings morreu? Não, eles não morreram. Pelo contrário, eles estão aí firme e forte, louco para voltar à tona. Então, são momentos. Então, é importante você analisar o momento. Qual é o momento que nós estamos? Que estratégia nós queremos adotar e que resultados desejamos colher? Porque não é como se fosse, como o Henrique falou, é como se fosse um casamento. Então, o que realmente a gente quer? Que resultado a gente quer colher? A gente quer colher o resultado no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo? Então, tudo isso vai do momento, da estratégia e o resultado que você quer. Isso vai mudando de cenário, porque nós estamos numa economia no qual cada momento ela possui ciclos. Então, em cada momento ela vai estar numa posição. E é importante nós estarmos antenados e nós fazermos um acompanhamento, seja dos fundos imobiliários através desse fórum no qual a gente faz, através aí da plataforma, através das informações que também têm que ser filtradas, não é toda informação que ela vai ter um impacto positivo ou negativo, algumas são aí falácias, como a gente fala, ou fake news, então muito cuidado também com isso. Mas não é só para fundos imobiliários, não, é para os investimentos. Analise o seu momento, autorresponsabilidade, montar uma estratégia, fazer o acompanhamento, contornar a curva e, consequentemente, dar prosseguimento. E com isso, você atingir o resultado que você almeja. Porque não tente acertar o time, mas com as ferramentas você consegue ficar próximo do resultado que você deseja.
E dando sequência, pessoal, eu trouxe aqui, né, essa carteira aí tão maravilhosa e olha o cuidado também em relação ao que o gestor passa, né? Quais são os ativos imobiliários por classe, né? Como que ele faz essa diversificação e percentual pelo patrimônio líquido, né? Então, nós temos esse gráfico aqui de rosca, no qual ele vai mostrando quais são esses, no que realmente ele investe, né? Aqui não está pura e simplesmente, tem CRIs, tem caixa, tem recebíveis, tem equity, tem esse loteador aqui, que é a Cipasa, então ele também mostra qual vai ser a participação dela dentro do patrimônio, então tem um gráfico aí mostrando com muita qualidade quais são os ativos que ele está investindo, mostrando para o investidor, olha meu cotista, olha meu investidor querido, é nisso daqui que está dividido o meu patrimônio, aquele patrimônio lá, no demonstrativo de resultado. E eu também trouxe aqui, pessoal, para finalizar, o portfólio propriamente dito. Então, notem o tanto de CRIs e de equities que ele vai trazendo. Não tem a fotinho do Eu já vi ali, ó, empreendimento, pessoal, porque... Olímpia Parque Oi? Resort, já gostei já, hein? Já vou marcar minhas Ah, férias lá e vou falar que eu sou parte de... Sou dono também, hein? olha, o melhor termas do Brasil. Não, Olímpia, pô. fica em São Paulo. Então, mas eu não vi ainda esse resort. Eu preciso dar uma olhada lá. Você já viu alguma propaganda dele? Eu vi alguma coisa, porque tem muitos ainda em construção e tem muitos Exato. ainda. Só que como esse CRIs ele está aqui, então ele já está construído. Então Olha está que lá. legal, Não ó. é só Hot ele não, ó. Beach, Tem o olha. Hot Beach Olímpia também. Tem Olha. vários hotéis e parte do parque de Olímpia nesses CRIs aqui. Então tem muita Nossa, que coisa. Ó. bacana. Tem Gramado, ó. Gramado é bom também, hein? Então, Natal Luz, final de semana, oh, muito bom. então, aí você chega lá e fala assim, eu tenho uma parte aqui. Excelente. Tem outros CRIs aqui também, ó, que ele também coloca no portfólio. Pessoal, como é muito, eles não conseguiram colocar a fotinho deles ali para a gente olhar, né? Mas tem todos os dados aqui, aonde fica, a localização, a taxa de emissão, como que é a amortização, se ela é mensal, se ela é anual. E ó, o portfólio é grande, viu, pessoal? É grande. Ó, aqui dos ativos em bolsa, os lotes em estoque, uma parte comercial, os equities que já são performados, ou seja, já estão aí construídos e a todo vapor, os que estão em desenvolvimento, ó, que estão ainda construindo. Então, tem muita coisa, pessoal. É empreendimento, como diria o pessoal mais antigo, para mais de metro. E aqui a gente termina com os equities em desenvolvimento. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, desse bate-papo. Espero que tenham gostado, Andréia, que tenham fantástico, compreendido. fantástico. Nossa, muito bacana o material que você montou, as explicações, o Beto aqui tá dando parabéns também. Realmente eu acho que a profundidade tá muito legal, e também a praticidade, né, e a facilidade com que você trouxe os dados. Então assim, meu, parabéns, material muito lindo, muito bacana, a tua explicação também. Foi agora também o Beto comentou aqui, ó, agora ficou mais fácil participar da subscrição, né, então isso é muito bacana, André, a oportunidade de conseguir traduzir, né, essas informações aí para o investidor e realmente ser base e ajudar também em tomadas de decisão. Então, parabéns pelo trabalho, muito rico, e que isso seja cada vez visto por mais e mais pessoas. Parabéns. Eu que agradeço e é sempre um prazer poder trazer informações para vocês. Que essa é a missão que uniu eu, o Henry e o Leandro e a Cátia nesse projeto. Por quê? Trazer
informação e transformar a vida das pessoas com educação financeira. Isso aqui não é recomendação, mas é uma tradução de um ativo para que vocês estudem, para que vocês tomem a decisão e que realmente vocês consigam aí fazer a melhor diversificação através desses estudos. Então, esse acho que é o nosso propósito, né? Com certeza. Então é o que a gente prega muito, pessoal. Então, na EMA 5 a gente não vive de imagem, a gente vive de entrega de conteúdo, né. Então a gente busca sempre mostrar um conteúdo relevante para vocês e, lógico, através da utilização da plataforma, que na verdade é uma ferramenta, né, adicional, e juntamente com os cursos e outras coisas que a gente oferece, a facilitar a tomada de decisão de vocês. Então eu acho que isso é muito válido. A educação financeira ela pode mudar vidas, ela pode mudar um país. Então isso é realmente o nosso enfoque e acho que a gente vem cumprindo esse papel aí a cada semana que passa, viu, André? Então, dizendo isso, gostaria de finalizar, né, aqui o fórum, o Que FIA é esse, mais um concluído com muito sucesso. Lembrando que a gente também vai passar agora para o YouTube também para ficar disponível para novas pessoas. Aproveitar e chamar vocês para assistirem amanhã a live Ema Talks, que a gente vai ter com a Carol, né? Então amanhã às 8h05 no Instagram teremos uma live com muito conteúdo bacana. A Carol também é uma pessoa com bastante conhecimento, então a gente vai ter um bate-papo bem animado aí para levar conteúdo para vocês à noite. E continuem seguindo a gente pede para fazer a inscrição, ativar o sininho, receber as notificações e muito obrigado pelo tempo de todos. E Andréia, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço e compartilhe e chame mais pessoas aí para estar vendo esse conteúdo, seja no YouTube ou seja mesmo aqui no Fórum ao vivo. Um grande abraço a todos. Obrigado, boa noite.